Boa noite para todos, bem-vindos à apresentação do nosso grupo, seu guia para a prosperidade digital. E a gente tem o caminho para a sua liberdade financeira, um ecossistema completo e sustentável. E a gente convida você a começar a sua jornada hoje, porque isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, tá? Eu fiz um slide que eu coloquei aqui nesse lugar que estão as empresas aqui. Eu coloquei mais a La Token, coloquei mais a Nasdaq, coloquei a Cardapia, coloquei a CoinMarketCap. São entidades que dão para nós uma autoridade, uma sustentabilidade, né? E a gente tem o que no nosso grupo? A gente tem quatro pilares que sustentam o nosso ecossistema, tá? O primeiro pilar é um produto real. A gente trabalha com um produto que é real, tá? O segundo pilar, ele é o nosso modelo de ganhos. É um modelo de ganhos altamente sustentável, seguro. A conta, no final, sempre fecha, certo? E aí a gente tem o terceiro pilar, que é a transparência completa, que é através da blockchain, certo? Do nosso smart contract. E temos um, o foco total, 100% na comunidade, porque é a comunidade que vai permitir o negócio se manter estruturado por muitos e muitos anos. Sem comunidade, não tem negócio, né? Eu gravei um vídeo esses dias atrás falando sobre a comunidade do Bitcoin, e confesso a vocês que antes de eu saber o número, eu não fazia ideia, né, de quão grande era. Fiz a pesquisa, e para vocês terem uma ideia, no, a comunidade do Bitcoin, elas são 56 milhões de wallets ativas, tá? Então, é uma comunidade gigantesca, né? Na, na Ethereum, são 274 milhões de carteiras, wallets e carteiras, né? Fala em português, carteiras ativas, endereços ativos, né? Por que que tem mais na Ethereum do que tem no Bitcoin? Se o Bitcoin é mais forte, é mais famoso, tal, o grandão, né, que tem 1,9 trilhões de market cap. Porque a carteira da Ethereum, eles têm os smart contracts, que são vários tokens. Isso tudo é considerado na comunidade da Ethereum. Então fica tudo sendo concentrado lá. Tem o SDT, tem N tokens, tá? Então, por isso. Aqui, a gente vai começar falando agora do primeiro pilar, que é o pilar do nosso produto, tá? Então, a empresa que detém a Universo Coin é uma empresa portuguesa, chama Latitude Mundi, e ela é detentora da Universo Coin, que viabiliza a utilização das principais criptomoedas no comércio em geral, permitindo assim dando assim usabilidade às moedas, né? Nós aproximamos, nós trazemos o mundo da cripto para o mundo real, né? Essa é a minha frase. Permitimos que os comerciantes, os prestadores de serviços, as construtoras, enfim, as concessionárias de automóveis, de motocicletas, recebam que os clientes paguem em criptomoeda, e esses estabelecimentos todos que eu citei recebam na moeda do país. Está na Europa em euros, está aqui no Brasil em reais, tá? Então essa é uma maneira inovadora. Quando nós criamos isso, não existia isso no mercado, tanto que nós fomos validar a nossa ideia, né? Como é que é a nossa ideia? Vamos explicar um pouco melhor ela. É a solução para o mundo das criptos. Tem um aplicativo, tá? Esse aplicativo, ele é um software que serve de wallet para as moedas, né? E aí nós temos o quê? Uma máquina, um POS, ou o celular, tanto faz. Você pode ter o sistema instalado no seu celular ou ter o sistema instalado no seu POS. É uma maquininha
como essa aqui que está aqui na minha mão, tá? Funciona 100%, isso não é uma coisa que está sendo testada, que vai... não, já funciona desde 2019, tá? E como é que funciona? Eu chego com a criptomoeda, vou pagar o estabelecimento, ele gera um QR Code com a moeda corrente do país dele, nesse caso aí na foto está em dólar. Eu leio o QR Code e escolho com que moeda eu estou pagando. Vou pagar com BTC? Escolho BTC, pago com BTC. Vou pagar com Ethereum, pago com Ethereum. Vou pagar com Unis, que é a nossa moeda, pago com Unis, tá? E o estabelecimento comercial, ele já recebe em moeda fiat na mesma hora, tá? Cai na conta, na conta dele, não cai na conta bancária, cai na conta do escritório virtual dele e ele faz o saque para a conta bancária dele imediatamente e é enviado para ele o recurso no mesmo dia, tá? E aí pegamos essa ideia, que para mim ela é uma ideia genial, um negócio fantástico, que vai modificar a vida de um monte de gente, vai dar usabilidade, enfim, é um negócio incrível. Só que não adianta ser incrível na minha cabeça e o mercado não comprar a ideia, né? Então, o que nós fizemos? Nós fomos na feira do Bitcoin em Barcelona validar a ideia, porque é importante que a ideia seja validada, né? Por quem? Pelos players do negócio, tá? Nós tínhamos lá um palestrante, que é esse que está com a quadradinho azul em volta, ele fala na feira, expondo a nossa ideia, e nós temos na feira um, um stand. Pulou, está muito apressado. Temos um stand na feira, estou ali na foto, a gente está com as maquininhas e o Ricardo fazendo a palestra falando sobre o nosso negócio. Foi um sucesso, tá? Sucesso absoluto, foi um sucesso. Fomos convidados para participar dar uma entrevista na Nasdaq, fomos convidados para participar de diversos fóruns espalhados pelo planeta. Um dos fóruns foi esse da La Token, que está a Token, né? Está faltando o L ali, cortada a fotografia, em Londres. Aí na Nasdaq, lá em Nova York, ele está com a maquininha na mão, explicando como é que o negócio funciona. E agora, e aí a gente pega e fala, bom, vamos lá colocar o produto para funcionar. Infelizmente, naquela época a gente teve a pandemia que veio logo em seguida. Isso começou, a gente começou a fazer essas viagens em janeiro, início de janeiro, e começou a pandemia. O I.O. da moeda foi em outubro de 2019 e veio a pandemia e acabou atrapalhando, né? O que nós criamos aqui, né? Ele inverteu a ordem, eu tenho que corrigir isso, porque eu acho que eu deveria falar primeiro dos pacotes, para depois falar da comissão, mas ele colocou as comissões na frente, então vamos falar das comissões. A gente tem um sistema de comissionamento, tá? Para quem vende os pacotes, nós temos 6 pacotes, eu vou falar sobre os pacotes daqui um pouco, e que ele é dividido em níveis, tá? Só níveis, não tem binário, nada disso, é só níveis. Então você faz a venda de um pacote, uma venda direta, você recebe por essa venda desse pacote 10%, tá? Aí essa pessoa que você trouxe, traz alguém. E aí você recebe, segundo nível, recebe 5%. Aí você tem o terceiro nível, 2%, o quarto nível, 2%, e o terceiro e o quinto nível, perdão, mais 1%. Você vai receber porque a pessoa está fazendo pagamento equivalente em dólar, em Litecoin, ou em reais. Aqui, por enquanto, a gente está aceitando reais, está aceitando Pix. Mas como o projeto é um projeto para o mundo inteiro, a gente elegeu a Litecoin, eu vou falar sobre isso mais tarde, como uma moeda de pagamento do nosso negócio, tá? Então, 10% da comissão ela é em dólar, ok? E mais 5, 2, 2, 2, dá total de 20. E as outros 10% é o valor que a pessoa está comprando em unidades. Então, por exemplo, no pacote que eu vou mostrar para vocês, de R$ 144, ou US$ 144, ele compra 100 mil unidades. Desse pacote, você recebe 10% no primeiro nível. Então, você vai receber, são 100 mil que vendeu, você vai receber 10 mil, ok? Então, vamos lá para os pacotes. Ficou bem bonitinho, né? Ele colocou na ordem, a planetinha tá girando. O Mercúrio, são $20.
esse é o único pacote que não participa daquela regra que eu acabei de explicar, tá? O pacote $72 são 50 mil units, ele participa daquela regra, 144 sim, 360 sim, 720 sim e 1440 sim. Por quê? A gente fez com que desses 20, a gente separou $5, $5 para marketing. Então, o primeiro nível é $2,50, ok? O segundo nível é $1. O terceiro nível é 50 centavos. O quarto nível é 50 centavos. E o quinto nível é 50 centavos de dólar, tá? Então, essa é a única que é diferente. Beleza? Então, vou dar para vocês um exemplo de como funciona as comissões, para poderem entender. Vamos pegar aqui uma conta de 3 por 3, que não é um número muito grande, você traz 3 pessoas, ou traz 3 pessoas, sucessivamente, tá? Primeiro nível, num pacote terra, tá certo? Aqui ele não escreveu terra, mas enfim, é um pacote terra, está escrito ali, pacote terra 3 por 3. $144. Então, 14,40 vezes 3, 43,20. São, como eu falei, 100 mil, 10 mil vezes 3, 30 mil. E aí, no segundo nível, 64,80, que são 5%, 45 mil. Terceiro nível, 77,76, 54 mil. Quarto nível, 233,28, 162 mil. Quinto nível, 349,92, 243 mil unis. E, no final, total disso, é $912 e 96 centavos, 634 mil unidades de pagamento de comissão, ok? Então, essa é a simulação de ganhos, para vocês poderem ter uma noção, tá? E aqui a gente fala o quê? Fala um pouco sobre o token, né? O token, ele é UNIS, o nome é Universicoin, a gente trabalha na rede TRC20, tá? São 10 bilhões de tokens e os tokens já estão listados na LaToken. LaToken é uma corretora global. Se você quiser fazer a sua conta lá e comprar criptomoeda fazendo Pix, você faz seu KYC, que é Know Your Client, conhece o seu cliente e preenche lá os dados, tira a fotografia do rosto, faz selfie, faz um monte de coisa, você consegue mandar Pix para lá para comprar qualquer criptomoeda que eles têm para vender, tá? A Unis, o par da Unis é com o SDT. Então, se você quiser mandar Pix para lá para comprar, você vai mandar Pix para comprar o SDT. Aí eles vão te vender o SDT da rede Ethereum, e aí você faz com os seus Ethereum o SDT, vai lá e faz a swap, faz uma oferta no livro de ofertas e faz a sua compra, tá? Então é isso. Aqui embaixo a gente fala dos benefícios um pouco, que tem um aplicativo móvel, blá, 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 e que isso a gente vai detalhando. É muita informação, né? Então aos poucos a gente vai passando todas essas informações para você, tá? E aqui é a parte do ecossistema. Essa parte é a parte importante. Importante para todas as pessoas que têm uma certa dificuldade de fazer o trabalho de desenvolver rede, de fazer todo aquele trabalho de montar equipe, enfim. Porque quem vai montar equipe vai ganhar dinheiro de qualquer jeito, né? Então a gente tem aqui esse sistema que você aqui não faz nenhum investimento, zero investimento. Isso vou colocar aqui, fica é um presente que a Universo Coin está entregando para as pessoas que participam do projeto, tá? É um presente que você não tem como abrir mão dele, porque ele é compulsório, tá? Então, por que isso? Por que ela faz ela dá esse presente porque ela é boazinha? Não, porque ela vai ter uma grande vantagem, né? Ela tem uma grande vantagem. A gente está oferecendo, a gente vai ter um benefício e todos vão ter um benefício com relação a isso, tá? Então, o que é a Unicel, né? A Unicel, ela é uma plataforma digital, né? De economia colaborativa. 98% automatizada.
ela é estruturada em matrizes 3x3, sem necessidade de convites. Por que não tem necessidade de convite? Porque aqui a pessoa não consegue convidar para participar daqui direto, vai ter que vender a moeda. Então você vai comprar um pacote de $20, você está comprando a moeda, e aí você ganha a participação aqui. Então não tem como você fazer convite, tá? O sistema ele une sustentabilidade financeira com automação. E a expansão ela é orgânica por meio de divulgação obrigatória nas redes sociais. Você vai divulgar o quê? Vai divulgar a parte de criptomoeda. E aí a coisa funciona sozinha. Todas as operações são vinculadas ao Litecoin, a Litecoin, que é a moeda oficial do nosso ecossistema. Usada, sempre você vai pagar com Litecoin e receber com Litecoin. Sempre. Sempre. Tá? Usada para entradas, saques e reentradas. Como assim? Por que Litecoin? A Litecoin ela é a segunda moeda criada no planeta. Né? A primeira foi o Bitcoin. A Litecoin é um fork do Bitcoin. Ela tem hoje um movimento diário de 500 milhões de dólares, ok? E ela tem um market cap, que é o volume total dela, é a avaliação dela no mercado, de 7 bilhões de dólares. A Litecoin você consegue descontar, trocar, fazer swap na Trust Wallet. Okay? Você faz swap na Trust Wallet, troca ela para o USDT, do Bitcoin, pelo que você quiser. Você faz venda dela na mercado Bitcoin. Eu falei de uma descentralizada, tá? Que é a Trust Wallet. Aí você faz numa centralizada, que é o mercado Bitcoin. Você faz na Foxbit. Você faz na Binance. Você faz na própria Latoken. Manda seu saque lá para a Latoken. A Latoken, você converte ela para o SDT e compra um. Se você quiser, pode também fazer isso dentro do seu escritório virtual da Unis. Tá, mas como funciona isso, Marcos? Essa pergunta não é a pergunta de milhões, né? Mas é uma pergunta importantíssima. Funciona de uma maneira muito simples, tá? Toda a pessoa que compra um pacote Unis envia a Unis envia automaticamente para as matrizes $15. Certo? Mas mesmo no pacote de 20, mesmo no pacote de 20, mesmo no pacote de 1.440, mesmo no pacote de 1.440, em todos os pacotes, $15 é separado e enviado para cá, para as matrizes, ok? Aí chegou aqui na matriz, o que acontece? Acontece o seguinte, você vai entrar numa fila, que é uma fila única, é mundial, todas as pessoas participam dessa fila, tá? E você cai nessa fila. Na hora que você cai nessa fila, automaticamente você já é colocado numa matriz. Você passa por aqui, já vai para uma matriz. Passa por aqui para ter uma sequência, para ter uma ordem, para saber qual é a tua posição, porque você entra, falando um pouco do sistema, o nosso horário é o horário de UTC, que é o horário de Greenwich, é o horário 0 hora. Então, ali é zero, aqui no Brasil é -3. Lá na Itália é +1, tá? Então, é um horário igual para o mundo inteiro. Nosso relógio, ele marca a hora de UTC, porque se entrar uma pessoa na Índia e entrar uma pessoa aqui no Brasil, o horário que vai valer é o horário UTC. Então, o relógio do nosso sistema é UTC. Se a pessoa entrou lá no horário UTC meia-noite e 2 e você aqui no Brasil entrou à meia-noite e 1, vale o teu que eu tá na frente, tá? Então aí a gente coloca essa fila para jogar as pessoas para as matrizes. E pronto, aí você entra nessa posição, a pessoa entra nessa posição. E o que acontece? Esses 9 aportes de capital, tá certo? Essas 9 participações, vou colocar como aporte de capital, esses 9 aportes de capitais, eles são destinados ao CEO, que é o cara que está ali embaixo, tá certo? Você tem, para formar essas matrizes, obrigatoriamente, um CEO, 3 gerentes. E aí vem os participantes em cima, que são as pessoas que participam de forma compulsória e vão preenchendo as matrizes. Tá? Então é assim que a matriz é desta forma, com este formato. Um CEO, 3 gerentes, todos com 15 dólares, tá? E 9 participantes. Tá? Quando isso acontece,
aí as matrizes elas são redivididas. Mas isso também não vem ao caso, eu vou explicar para vocês como funciona o próximo passo, que são os níveis, né? Quantos níveis nós temos? Nós temos 5 níveis, tá? O primeiro nível é o nível de agente, o segundo nível é o nível de cônsul, o terceiro nível é de embaixador, o quarto nível é ministro, 1.440, o quinto nível chanceler, 5.760. Então é $15, $90, $360, $1.440, 5.760. Aí a pergunta que você vai fazer é, mas eu preciso me preocupar com isso? Eu preciso estar olhando? Não. Como eu falei, 98% é automático. Os 2% que não são automáticos, né, que não permite, não é automático, é a parte de saque. Para você sacar, você precisa entrar no seu escritório virtual, fazer lá o pedido, registrar sua wallet de Litecoin e fazer o pedido de saque, tá? Então, vou explicar as matrizes de uma forma mais direta. Primeiro nível é o nível de agente, tá? Por que eu vou explicar? Porque é importante vocês entenderem o sistema todo, e aí eu vou explicar, depois de eu explicar esse que é o primeiro ciclo, eu vou explicar o segundo ciclo, que aí vocês vão entender o processo, tá? Primeiro nível de agente, você tem 9 aportes de capital, 9 aportes que são feitos. Lembra que eu falei que, que esses 9 aportes são do CEO? O primeiro, os 6 primeiros aportes, eles são de 15, sempre são $15, eles são 6 vezes 15, então são $90. Você lembra no slide anterior que tinha os níveis? Então, o primeiro era 15, o segundo era 90, ok? 15, 90, 360, 1.440, 5.720, 5.760. O upgrade, ele é compulsório. Então, o próprio sistema vai pegar esses aportes que foram feitos e vai jogar você para o nível superior. Vai te mandar para o segundo nível, que é o nível de cônsul. Tá? O sétimo e o oitavo aporte, eles são seus. São $30. Tá? Aí você faz o quê? Você vai lá no seu escritório virtual e pede o saque desses $30, desses aportes que foram feitos para você. O nono aporte, ele é a tua reentrada no primeiro nível do segundo ciclo. Então, você reentra no sistema, no ciclo de cima, superior, e continua de forma perpétua. Vamos lá para o segundo nível, então, tá? Para vocês poderem entender. Entra a chamada aqui, me distrai, perco o foco. Isso é engraçado demais. Bora para frente. Aqui a matemática ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o próximo nível são 360. E aí, se eu pegar 90 e multiplicar por 6, não vai bater. Então, tem que multiplicar 90 por 4. 90 vezes 4, 360. Ok? Com 360, eu faço meu upgrade. Então, eu recebi 4 aportes, me joga para o terceiro nível. O quinto, sexto e o sétimo aporte, eu saco. São $270. Eu já saquei 30, estou sacando mais 270. Aí começa, aí que eu falo para vocês, né? Não tem almoço grátis. A Unis pagou para vocês a entrada aqui, então a oitava participação, o oitavo aporte, ele serve para comprar Unis, ok? Vai comprar Universo Coin. Para quem que são essas Universo Coins? São suas. Ela vai para o seu escritório virtual disponível para você tirar, mandar para a token, fazer o que você quiser. O nono aporte, ele é reentrada no segundo nível, no segundo ciclo. Beleza? E aí a gente foi para o terceiro nível, que é o nível de embaixador. Aqui são 360 vezes 4, para bater a conta, para dar os 1.440. Então, 360 vezes 4, 1.440. Primeiro aporte, segundo aporte, terceiro aporte, quarto aporte, upgrade, que joga para o quarto nível. O quinto, o sexto e o sétimo aporte, ok?
eles te são um benefício, é um benefício seu, é seu dinheiro. Você vai pegar esses aportes e vai sacar. Aí já está sacando mais 1.080 dólares, vai sacar em Litecoin, do jeitinho que eu já expliquei. O oitavo aporte são 360 dólares que viram UNIs. O nono aporte, 360 dólares para sua reentrada no terceiro nível do segundo ciclo. E aí fomos para o quarto nível do primeiro ciclo, nível de ministro. Os 4 primeiros aportes, para bater a conta, 5.760. O quinto, sexto e o sétimo aporte, seu saque, direito seu, 4.320. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Você imagina aquela pessoa que não consegue trazer ninguém, que não tem habilidade de comunicação, que não consegue convidar por uma série de motivos, que não precisa nem citá-los ou explicá-los, mas simplesmente não consegue. Ela vai ter oportunidade de uma grande mudança de vida. E você imagina chegar no final sei lá, de 2 meses e receber 4.320 dólares. E a gente vamos fazer uma conta simples, por 5, né? Tá? 20 mil e 21.500 reais, fazendo por 5, né? É bastante dinheiro. E aí, a oitava participação, o oitavo aporte é compra de UNIs, 1.440 UNIs. A nona, o nono aporte, ele é a sua reentrada no quarto nível, segundo ciclo, ok? E aí a gente foi para o quinto nível. Quinto nível, vocês vão lembrar que eu falei que só tinham 5 níveis, né? 5 níveis, eu falei, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então é o último nível. Como é o último nível, não tem mais necessidade de você fazer upgrade, ok? Não tem upgrade. Isso aqui é tudo matemática, tá? É 100% matemática. Então, se não tem mais necessidade de fazer upgrade, o que acontece com aquelas 4 que você fazia upgrade? Elas sobram, ok? Sobram. Se elas sobram, elas são suas. E você já tinha 3. Então, os 7 aportes são feitos no quinto nível. São aportes de 5.760 dólares. Eles são feitos de forma compulsória. Você não precisa se preocupar, não precisa colocar a mão em nada. Tudo anda sozinho. A única coisa que você vai ter que se preocupar é em pedir o saque, tá? 40.320 dólares é liberado para você. Você não precisa esperar os 7 entrar. Pode entrar a primeira, pode entrar a segunda, e você vai sacando na medida que for entrando. Direito seu. Você faz como você preferir. Agora vamos voltar naquela pessoa que não consegue convidar, que não consegue trazer ninguém, recebendo 40.320 dólares. Tá? Vamos arredondar a conta de novo aí para, vamos falar 220 mil reais, tá? Para não falar um número muito grande com relação ao dólar. 220 mil reais. Aplicado no, no banco aí, sei lá, no Bradesco, rende 1% ao mês. Então, a pessoa pega esses 200 mil reais e aplica no banco, vai ter um salário mensal de 2.200 reais todo mês ali bonitinho. Plim, 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 plim. Ok? E ela não consegue convidar. Então, pronto. Resolveu o problema financeiro, vai resolver o problema financeiro de muita gente. Tá? O oitavo aporte, a oitava participação, são 5.760 dólares que viram UNIs. Ok? E o último aporte, 5.760, é a reentrada no quinto nível do segundo ciclo. E agora a gente vai para o segundo ciclo, porque você foi prestando atenção, sempre teve reentrada, sempre teve reentrada, sempre teve reentrada. A reentrada, ela sempre te joga para o mesmo nível que você estava. Então, o que significa que você não precisa mais fazer upgrade. Que você já está em todos os níveis. Você já foi para todos os níveis. E aqui vem o pulo do gato do nosso negócio, tá? Que eu vou contar para vocês. Não vai ser em primeira mão, porque tem muita gente que já ouviu contando isso. Vou falar do primeiro nível, do segundo ciclo. Já tem upgrade, não precisa mais de upgrade. Então, os 6 primeiros participantes destinam o dinheiro, os 15 dólares, que
está rodando automático, tá? Esses 15 dólares que estão entrando aqui são aquelas reentradas que vocês viram. Esses 15 vezes 6 dão 90 dólares. Esses 90 dólares vão para onde? Eles vão para o pool de liquidez. Para quê? Para poder liquidar as Universe Coins quando alguém quiser vender e não tiver nenhum comprador no livro de oferta. Você chega lá para vender a tua Universe Coin, não tem ninguém para comprar. O pool de liquidez liquida a moeda para você. Você não vai ter problema. Você imagina que 10 mil pessoas vezes 90 são 900 mil dólares. 900 mil dólares, 900 mil dólares para o pool de liquidez. A sétima e a oitava participação, ou sétimo e oitavo aporte, você saca. O nono aporte, você reentra no primeiro nível, terceiro ciclo. Então, as suas reentradas vão ser eternas. E a única coisa, vou olhar bem aqui para a câmera, a única coisa que a Universe Coin fez foi um aporte para você de presente de 15 dólares. O resto, tudo anda automaticamente. Isso é fantástico. É fabuloso, é incrível, é maravilhoso. Tem um monte de objetivo aqui para colocar para vocês. Aí vamos falar do segundo nível, do segundo ciclo, nível de cônsul, vamos embora para ele. Aqui a coisa é igual, é 90 dólares de aporte, porque são aquelas reentradas de 90 que eu falei no começo. Então, são 4 aportes vezes 90, são 360. Isso vai para o pool de liquidez. Agora, pega os mesmos 10 mil que eu dei de exemplo agora e multiplica por 360. A gente está falando de 3 milhões e 600. 3 milhões e 600 mil dólares, gente. É muita grana para o pool de liquidez. Para quando você precisar vender a sua Unis, o dinheiro está lá disponível para você para realizar a venda. Ok? O quinto, o sexto e o sétimo aporte, você saca, são 270 dólares. O oitavo, tem que ser, né? Compra mais unis. E a nona, o nono aporte, tua reentrada no segundo nível, terceiro ciclo. Terceiro ciclo, quarto ciclo, quinto ciclo, todos os outros ciclos são exatamente igual a esse aqui, não muda nada, tá? Então eu não vou precisar explicar o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto, porque é exatamente igual ao segundo. Aí a gente foi para o terceiro nível, o nível de embaixador, onde os aportes são de 360. Então, é 360 vezes 4, dá 1.440, vezes 10 mil, 14 milhões e 400 mil dólares. São 14 milhões e 400 mil dólares. Para quê? Para o seu pool de liquidez. Para o nosso pool de liquidez. Ok? Aí você tem o quinto, o sexto e o sétimo aporte, são 1.080 dólares, você saca. O oitavo aporte, compra mais unis. O nono aporte, você reentra no terceiro nível de embaixador, no terceiro ciclo. E aí a gente foi para o quarto nível, que é o nível de ministro. Aqui, a gente está falando já de um número muito, muito, muito expressivo, porque são 1.440 vezes 4, a gente está falando de 5.760 dólares, vezes 10 mil, estamos falando de 57 milhões e 600 mil dólares. 57 milhões e 600 mil dólares para o pool de liquidez. Certo? Aí você tem o quinto, o sexto e o sétimo aporte, são 4.320, que você vai poder usufruir e sacar esse dinheiro, fazer o que você vai entender com ele. O oitavo aporte são 1.440, a gente compra mais unis, você compra mais unis, e o nono aporte são 1.440, você reentra no quarto nível, no terceiro ciclo, que a gente está no segundo ciclo aqui ainda. E aí você foi para o topo, bateu o topo de novo. Quando você bate o topo de novo, não tem mais pool de liquidez. As 7 parcelas, os 7 aportes são seus. As 7 participações são suas. Então, totaliza 40.320, que esse valor ele é liberado para você da forma como você preferir. A oitava participação, o oitavo aporte são 5.760, você compra mais unis, e o nono aporte, 5.760, para sua reentrada, né, neste nível chanceler, quinto nível, terceiro ciclo. Ok?
Então, ao avançar de nível, você recebe recompensas em UNIs, Universe Coin, que já está listada na La Token, já está na corretora, já tem um par. Você pode fazer trader lá a hora que você quiser, comprar e vender o Universe Coin. Tem o parzinho lá, UNIS, o SDT. Tá? Nos ciclos automáticos de reentrada, uma parte dos valores segue direto para o pool de liquidez. Acabei de explicar para vocês. Isso fortalece o lastro e garante que os tokens, né, não são moedas, que os tokens adquiridos tenham venda garantida sem drama nem surpresa. Você imagina a gente com 50, pegar o exemplo que eu dei, tá? O último exemplo que eu dei, 57 milhões e 600 mil dólares no pool de liquidez. A Kraken, a Binance, a Coinbase, a KuCoin, a BitGet, todas essas corretoras vão fazer fila na nossa porta para nós listarmos nosso token na exchange deles. Porque a gente vai ter o quê? A gente vai ter a comunidade, a gente vai ter o pool de liquidez e a gente vai ter um negócio extremamente sólido e consistente, ok? Então o resultado é simples: todos participam, todos recebem, o sistema se retroalimenta, a roda da prosperidade continua girando e o ecossistema permanece vivo e pulsando, ok? A frase tinha que escrever embaixo: Tito Bezerra, a frase do grande Tito, ilustre Tito, querido Tito: quando pessoas se unem com um propósito, o impossível se torna realidade, ok? Eu vou agora falar da promoção do mês, que é a promoção, deixa eu ver se eles colocaram, tá? Promoção de 750 novos participantes em 30 dias, tá? Então, essa promoção, ela começou, foi na segunda-feira, e aí a gente está contando ela até dia 15 como se ela estivesse começando hoje, né? Que hoje é dia 15. Então, do dia 15 até dia 15 do 2, porque hoje é dia 15 do 1. Então, são 750 novos participantes que a gente quer alcançar. Alcançando esse número, cada pessoa, cada participante que trouxe um novo participante ganha de bônus 10 mil UNIs. Então, como assim, Marcos? É simples. Ó. Se metade de vocês trabalharem e trouxerem uma pessoa nesses 30 dias, a gente vai ter essas 750 pessoas, ok? E aí você vai receber qual que de prêmio? 10 mil UNIs, além das comissões todas que você tem direito. Então, vamos, por exemplo, pegar que você feche um pacote de 1.440. Você vai receber 144 de comissão, 100 mil UNIs de comissão e vai receber mais 10 mil UNIs de presente. Okay? Agora, só que se você fechar um pacote, é que é legal, tá? Se você fechar um pacote de 1.440, que é o Saturno, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, que lindo. Ó. Prêmio especial Saturno. Para os 10 primeiros que venderem um pacote Saturno, são apenas 10 vagas, tá? Tem que correr contra o tempo. Recebe mais 250 mil UNIs, ok? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? A gente está aqui. Eu tinha preparado para falar com vocês sobre a cardápia, só que não vou fazer isso hoje, porque não consegui terminar, não deu tempo. Mas a cardápia já está pronto também, já dá para começar a registrar as pessoas. E a nossa maquininha, eu passei ontem para o Eli Antônio, passei para a Ana o link, e já coloquei no grupo algumas vezes o link lá para se registrarem na MyUnis e poder ter acesso ao meio de pagamento, né? Então tá, eu vou agora parar de compartilhar a tela e vou abrir os microfones, abrir as perguntas para vocês fazerem perguntas
falar em precisar.